Muito bem, vamos lá? Vamos falar um pouquinho das lesões de futebol, vôlei e tênis, tá certo? Nós vamos tentar especificar algumas características, algumas particularidades dos esportes e nós damos continuidade quanto a isso, tá bom? Futebol, a gente observa que é um esporte que sempre está susceptível a lesões, né? E a gente percebe no tornozelo esquerdo, se você olhar de novo, o tornozelo esquerdo, tuc. Então, são lesões traumáticas, né, de contato direto, que a gente observa, que depende ou de lesões, como a gente acabou de ver, ou muitas vezes por lesões em que o atleta se machuca sozinho, tá certo? Quando nós falamos do futebol, nós temos que lembrar que ele existe há muito tempo, né? Existem relatos de algo muito próximo ao futebol de 2.600 anos antes de Cristo. Porém, quando nós pensamos em futebol mesmo, né, que nós entendemos hoje, ele surgiu na Inglaterra, né? Tem muita gente que ele acha que no Brasil, o Brasil é o pai do futebol, enfim. Mas na verdade é a Inglaterra, lá que foi criado realmente o futebol. O futebol ele só veio para o Brasil em 1894 por um rapaz chamado Charles Miller, que para quem não sabe é o nome da praça da frente do Pacaembu, lá em São Paulo. Então, o estádio do Pacaembu, ele se chama, né, está na frente da praça Charles Miller, tá bom? Então, muito bem. Existem algumas características interessantes do futebol. Nós temos que levar em consideração que o futebol ele tem trabalhos anaeróbios e aeróbios, ou seja, ele tem trabalhos em que, ora, o gasto energético é de uma maneira muito mais rápida, né, por meio de glicose propriamente dito, e, por outro lado, por alguns momentos, ele tem um gasto energético aeróbio, em que depende exclusivamente de oxigênio para manter a energia das células. Em média, né, um jogador por jogo, não por treino, por jogo, ele corre aí aproximadamente 10 quilômetros em uma partida de 90 minutos. Então, mais ou menos isso é dividido, né, em 40% disso em corrida, em 25% em andar, 15% em trotar, 10% em tiros de velocidade, embora seja muito semelhante, né, a corrida com velocidade, né, aqui eles entendem essa velocidade como se fosse um pico rápido, e corridas de costas, né? Porque qual a importância de eu entender que o atleta de futebol ele corre em corrida de costas, né? É porque muitas vezes, perante uma corrida de costas, ele precisa virar para tomar a frente, literalmente. Então, o fato dele andar de costas e virar, isso possivelmente seja um dos motivos de mecanismos de lesão no joelho. E o Cohen, em 2002, ele fez um estudo que ele mostrou que a cada 6 segundos o jogador tem uma mudança de movimentos bruscos. Então ele está aqui parado, de repente deu 6 segundos, ele muda de direção, deu mais 6 segundos, ele muda de direção. Isso de uma forma durante ao longo de todo o jogo, tá certo? Isso também mostra o quão necessário esse sistema musculoesquelético precisa se adaptar a cada movimento, né? Pensa que ele não faz igual uma porta, que ele para aqui, ele para, ele vira para um lado e corre. Ele está em constante movimento, tendo movimentos bruscos a cada 6 segundos. Nós temos aí umas etapas da fase do chute, então nós podemos dividir biomecanicamente em 6 etapas. A primeira é o ângulo de aproximação da bola, propriamente dito. A segunda etapa é o apoio de pé, então quando o pé literalmente ele apoia ao solo. A fase de balanço é quando consiste numa armação da perna do chute. Então repare que as duas primeiras é da perna de apoio e o balanço é da perna. No final disso, nós temos a flexão de quadril e extensão de joelho, que consequentemente entra em contato com a bola e depois esse membro inferior, ele também passa por uma desaceleração. Tudo bem? Ok? Alguma dúvida? Muito bem. Oi.
tranquilo. Essa aqui essa é uma referência um pouco antiga, mas nós não temos dados muito mais atuais do futebol brasileiro, tá certo? Nós temos aí, então, em média, aí de 10 a 35 lesões por 1.000 horas de jogo. Se for pensar bem, 1.000 horas, isso é muito pouco tempo, né? A gente pensa que é 1.000 horas, nossa, mas pensa comigo, uma semana de jogos, né? E isso inclui os treinos, eu diria. Uma semana que ele treina de segunda a sexta, sábado, são quase que 100 horas. Então, 100 horas, 10 semanas, em 2 meses e meio, são 35 lesões em um time, né? Não é uma pessoa, é um time todo. Então, a gente observa uma alta incidência de lesões por jogo e treino, né? Destas 35, desse máximo de 35 lesões, 56 lesões são em jogos, ou seja, durante uma partida, provavelmente dito, né? Não inclui isso em treinos, né? Ou seja, metade, quase um pouco mais da metade, né? 56, ele é em jogo e outra metade é em treino. Então, se você pensar bem, não tem muita diferença quase que ter se machucar em jogo ou se machucar em treino. 2/3 os membros inferiores que são cometidos, e aí quando se fala em membro inferior, ele coloca todo o membro inferior, ele não especifica só o tornozelo, só o joelho, só o quadril, é todo o membro inferior, tá certo? E predominantemente nós temos aí os homens, né? Mas isso aqui como eu disse, é uma literatura um pouco mais antiga, né? São quase 17 anos atrás, então a gente observa que os homens eram a maioria, né? Hoje, e que bom que isso mudou, as mulheres têm um grande papel no esporte e uma participação impecável, né? Além disso, hoje tem muito estudo e tem muita mulher fisioterapeuta no futebol, né? Um dos grandes exemplos que nós temos é a Caterine Ferro, que é fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Futebol Feminino e que executa o seu trabalho brilhantemente. Então, homens e mulheres na atual circunstância que nós vivemos. Então, quando nós falamos, então, de uma localização mais específica, nós temos aí, então, os membros inferiores com maior foco, né? E aí nós temos 16% de cabeça e coluna vertebral, 6% membros superiores. Quando eu pego esses membros inferiores e divido, eu vou ver que eu tenho 34% de coxa, com 17% tornozelo e 11% joelho. O que é interessante, né, de 2003 para cá, o que mudou? Na última Copa, eu comentei com vocês na aula passada, a incidência de lesões na cabeça, elas quase que foram a metade das lesões ao longo de toda a Copa do Mundo. Então, talvez o jogo tenha se tornado um pouco mais disputado em um jogo aéreo, né, por cabeçadas, claro que sem a intenção de machucar, mas no fim tem aí culminado em algumas lesões e afastamento desses atletas. Mas ainda não descartamos que as lesões predominantes são de membro inferiores. Uma dúvida, pessoal? Dentro destas lesões de membro inferiores, nós temos então algumas focos de lesão de tecido. Então nós podemos entender que lesões musculares são os principais diagnósticos de acometimento desses atletas. Deixar bem claro que essa é uma referência de futebol de campo, não é de futsal, tá certo? Não é de futsal. Essa referência, então, ela se traz em futebol de campo. 24% são contusões musculares, então são os traumas, né, as pancadas diretas no músculo. Nós vimos a diferença de uma contusão e de um estiramento, contratura, enfim. Entorse de tornozelo, entorses, e aí ele inclui tanto de tornozelo como de joelho, uma porcentagem relativamente alta. As tendinopatias, as tendinites clássicas, e por incrível que pareça, nós temos fraturas também, né? Um atleta ele está sujeito a se machucar sozinho, né? Um trauma, uma lesão atraumática ou uma lesão traumática por contato direto, que leva a uma fratura ou luxação. Dentro dessas luxações, pessoal, nós temos aí não só luxações de membro inferior,
mas de membro superior também, tá certo? Dentre os diagnósticos, então, acho que o cruzado anterior é a principal estrutura no futebol a ser lesionado, eu diria, quanto aos componentes ligamentares. Nós sabemos que o cruzado anterior é extremamente importante para estabilizar a anteriorização dessa tíbia, né? O cruzado ele impede que a tíbia anteriorize durante os movimentos. E existe aí duas bandas, né, do cruzado anterior, a banda anteromedial e a banda posterolateral, tá certo? Lembrar que essas bandas, elas têm um papel importantíssimo e muito estudo em cima disso, tá certo? Muito estudo mesmo, eu falo. Hoje, nós temos aí protocolos bem definidos e conceitos dentro da reabilitação que são extremamente importantes e de grande relevância clínica para devolver esse atleta que rompeu o cruzado anterior, tá bom? O que nós não podemos achar é que a gente faz um milagre, né? O milagre a gente faz, né? O impossível nós não fazemos. Mas a gente não pode achar que a gente faça um milagre ou impossível em devolver um atleta em 2 semanas, 1 mês, 3 meses após uma cirurgia, né? Isso sim é impossível. E não é indicado também. Na minha época, eu falo na minha época, quando eu me formei em 2006, se falavam muito em 6 meses. Hoje, 2020, os estudos estão levando que o atleta ele tem que ser liberado após 8 a 9 meses de reabilitação. Porque eles estão vendo que a chance ainda do indivíduo ter uma nova lesão em ser liberado precocemente, em 6, 5 meses, é muito grande, né? E o problema dele ter uma lesão, o problema é nós aumentarmos o risco por uma segunda lesão, que é o que a gente não quer. Então, o ligamento cruzado aí, fazendo o seu papel importante aí no nosso joelho, tá certo? 85% da estabilidade do joelho vem do ligamento cruzado anterior. 85% da estabilidade. Então, você observa o quão importante é. Imagine para um joelho que a cada 6 segundos tem movimentos bruscos de mudança de direção. As pubalgias é um outro foco em que acomete muitos jogadores de futebol, né? Uma pubalgia ou uma osteite púbica ou uma pubeite, como vocês queiram, né? A definição. A pubalgia ela é uma dor na região do pubis e muitas vezes está atrelada a uma alteração articular do pubis ou a uma sobrecarga dos músculos abdominais e dos músculos adutores na região da sínfise púbica. Só lembrando, pessoal, que nós temos o seguinte, uma importância de inserção neste ligamento, nessa estrutura, tá certo? Nós temos aí, querendo ou não, uma inserção e origem, eu diria, incomum, que é a síntese pública, tá bom? Tá certo? Aqui só, pessoal, por favor. Dúvidas, pessoal? Professor, o que é traumático e traumático? Qual a diferença? Traumático é quando o impacto vem direto sobre o atleta. Atraumático é quando ele se machuca sozinho. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Imagina. Dentro das lesões musculares, né, nós temos aí uma lesão ou no músculo propriamente dito, ou na unidade musculotendínea. Então, é na zona de transição deste tendão com o músculo propriamente dito. Tá bom? Tá certo? Espirrei, desculpa.
As lesões elas também podem acometer o ventre muscular, como a gente observa, né? Olha o tamanho desse hematoma na imagem. E muitas vezes essa lesão muscular ela acontece por uma condição, ou eu diria por um momento de proteção das estruturas articulares. Então, às vezes o atleta ele faz um chute, né, para alguma defesa ou algum chute visando atingir a bola para fazer um gol, propriamente dito, né? E uma vez que essa musculatura apresente um desequilíbrio, a perna ela sobe naturalmente, por ser uma flexão de quadril, mas a musculatura ela precisa contrair, a antagonista precisa contrair para proteger as estruturas. E aí, uma vez que existe o desequilíbrio, esse músculo posterior vem a, então, sofrer as lesões musculares. Nós vimos os tipos de lesões, né? Nós vamos reforçar novamente. A contratura é um processo lesivo, que ocorre por alterações metabólicas, resultantes da atividade intensa de um exercício. Muitos se assemelham a uma dor devido à fadiga. Não fadiga do sentido de dor muscular tardia, mas aquela dor em que a musculatura fica extremamente tensa, tá bom? É isso que difere uma dor muscular tardia e uma contratura. Você palpa a musculatura, você percebe um aumento da tonicidade, um aumento do tônus devido ao exercício, tá certo? A dor muscular tardia é uma dor durante o movimento que refere, ó, eu tô com dor, desconforto, não consigo, né, abrir o braço, não consigo esticar os braços, é um desconforto que eu sei que é do exercício, tá certo? Então tenta diferenciar isso. O nosso tratamento, a nossa intervenção, ela pode ser tanto para a contratura, como pode ser para a dor muscular tardia. O que eu não posso falar é que uma é igual à outra, ou que a causa de uma é igual à causa de outra, tá certo? Isso tem que levar em consideração. Alguma dúvida, pessoal? Não? Não. Não. Beleza. Opa, perdeu aqui o slide. O impacto, a contusão, né, nós já vimos, é o impacto direto, é a paulistinha, é o tostão. Normalmente está atrelado ao extravasamento de sangue nesta região. Então, o impacto direto, rompendo fibras musculares, propriamente dito, e que, obviamente, dependendo do grau da pancada, do trauma direto, vem aí, quem sabe, exigir uma cirurgia por ordem médica, tá bom, pessoal? Só. Muito bem. E a distensão, como nós já vimos, é uma força, um alongamento, é uma tensão exagerada, principalmente durante movimentos de excentricidade, movimentos de frenagem. É quando literalmente eu quero distender, é alongar além daquilo que o músculo permite. Então eu vou num padrão, num alongamento exagerado, tá certo? E obviamente isso está atrelado, né, não só a capacidade do músculo em ele se alongar, mas em desequilíbrios musculares também tem uma relação disso. Por isso eu coloco e pontuo que a força muscular ou o desequilíbrio da força muscular seja um fator que influencie isso. E quando nós vemos as lesões por posição, nós vamos ver então que goleiros são até acometidos, né? E obviamente as pessoas entendem que goleiros machucam só a mão, mas não. Machucam cabeça, tem lesões de membro inferior, né? Membro superior também. Laterais, observe que os laterais, se nós dividimos, né, a metade do campo, a parte de trás do campo, são goleiros, laterais e zagueiros. E o pessoal do meio e os avantes, e os centroavantes, eu vejo que os laterais são muito mais acometidos, e meio de campo, centroavante e pontas também são. Alguém sugere o que justifica, pessoal? Por que os laterais são mais acometidos e por que o meio de campo é a região de maior lesão? Porque tem uma Porque eles se dinâmica movimentam maior. mais. Também acho que é Deixa eu isso. Porque ver. o movimento é mais.
O movimento é maior, sim. O lateral, ele sai tanto da zaga, lá de trás, e vai até lá na frente, no campo oposto. Então ele tem literalmente o campo todo para correr, né? Não confunda o lateral com o zagueiro, porque o zagueiro teoricamente ficou no centro e os laterais nas laterais. Mas esses laterais eles vão lá na frente, fazem o cruzamento e voltam se necessário. E os centroavantes? Eles têm uma dinâmica maior, mas mais lá pro ataque, não é? É porque o pessoal quer Querendo bater neles para eles não atacarem. que bater a boa. O meio de campo é a região do meio, né? Então tudo passa pelo meio de campo. Então é uma zona, né? É uma região em que eu tenho uma maior troca de passes e, obviamente, eu tenho uma maior movimentação dos atletas. Então eu tenho mais movimentos bruscos, mais mudança de direções. É a região, exatamente, né? É onde eu estou numa zona que, ora, eu ataco e ora eu defendo. Eu não posso literalmente perder a bola no meio de campo, porque a chance de um contra-ataque é muito maior. Da mesma forma, se eu estou no ataque e eu consigo avançar com o meu time, eu tenho a chance de fazer o gol. Então, realmente, o meio de campo é o lugar mais tenso de um jogo de futebol, tá certo? É o lugar onde acontecem as brigas, as disputas, enfim, todas as condições aí atípicas do futebol. O vôlei, né? O vôlei é uma prática esportiva, eu diria que é a segunda maior prática esportiva no Brasil. Então, o primeiro disparado a gente sabe que é futebol, e o vôlei é o segundo, né? E aí, por que o vôlei é o segundo? Alguém justifica? Porque o vôlei é o segundo esporte mais praticado ou mais difundido no Brasil. Não faço ideia. Alguém sugere? Não faz ideia. Alguém já viu? Mais fácil, sei lá. Não tem esporte fácil. Que mais fácil. Sei também. Foi chute. Vamos lá. Primeiro ponto, o vôlei é o segundo esporte mais praticado pelo seguinte motivo. Em 92, quando o Brasil ganhou as Olimpíadas, isso foi um boom pro vôlei. Então todo mundo queria praticar vôlei na época. Certo? Esse é o primeiro motivo. Porque o futebol estava parado, vamos por assim, né? O último título mundial importante que o Brasil ganhou foi a Copa de 70. O Brasil só foi ganhar um futebol em 94, na Copa do Mundo. Em 92, o vôlei ganhou os Jogos Olímpicos de Barcelona. Então houve um boom muito grande. Segundo, é um esporte que tem uma boa visibilidade. Pode ver, quando é algum jogo importante, o vôlei aparece. Tanto que existe, de uma forma muito organizada, o Campeonato Brasileiro de Vôlei, que é a Liga Nacional, o Campeonato Paulista, que mais? O pré-olímpico, os Jogos Olímpicos, os Jogos Pan-Americanos. Então, o vôlei ele é muito incentivado, né? Tanto que um banco patrocina um time de vôlei, no caso, a seleção. Então, existe muita oferta de dinheiro no incentivo ao esporte do vôlei. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que ele é televisionado, então isso dá mais visibilidade. Alguém já viu um campeonato de boliche na televisão, no horário nobre? Jamais. Porque isso não tem uma visibilidade e não, né, interessa tanto assim aos meios comerciais. Então, quando se fala no Brasil, é futebol e vôlei. O vôlei ele é um esporte de arremesso, é um esporte que nós chamamos de overhead, e ele começou lá em 1895. Repara que tem aí 120 anos o vôlei, é muito pouco, né? E na época, no começo, ele se chamava de mintonete. Não me perguntem por quê. Mintonete, né? Vamos jogar mintonete, vai vendo. Depois de muito tempo, né, isso mudou para o voleibol. E ele começou nos Estados Unidos, é um esporte predominantemente americano. E na época, né, ele começou na ACM, Associação de Cristão de Moços.
que é a mesma ACM que Sorocaba tem, que São Paulo tem e outras ACMs que se tem aí ao longo do Brasil. Na década de 60, e dá uma olhada, né? Nós estamos aqui em 1800, em 1960, na República Tcheca, foi inventado a manchete, que é dos gestos que existe no voleibol, tá certo? Então, olha quanto tempo as pessoas só faziam o jogo de levantar e de cortar. A manchete para amortecer a bola só quase que 70 anos depois. O voleibol é um esporte de contato com a bola, né? Porque o atleta precisa cortar essa bola, obviamente, então ele exige uma força desses membros superiores, mas também ele tem um contato com o piso, porque ele precisa aterrissar. Além disso, o atleta corre o risco de ter um contato com o oponente, principalmente na aterrissagem. Então, uma vez que o atleta salta e corta, ele pode pisar no pé do oponente depois da faixa da rede e se lesionar. Então, olha só os motivos. Eu tenho os motivos de bola, contato com a bola, são as cortadas. O contato direto ao solo na aterrissagem ou o contato ao solo pisando no jogador oponente. Então, olha como existem esses riscos dentro do vôlei. É claro que quando ele pisa o contato ao solo, né, contato ao piso, ele pode pisar de maneira com os dois pés, ou ele pode pisar somente com um pé só. E dentre as lesões, o ombro é um dos principais focos de articulação de lesão no ombro, né? E aí vem as lesões tanto sendo a tendinopatia de supraespinhoso, as artroses acromioclaviculares, a tendinopatia do tendão do cabo longo do bíceps, as bursites, né? Enfim, todas as queixas relacionadas e atreladas ao ombro estão sujeitas nos praticantes. Mas uma que eu chamo a atenção, deixa eu achar aqui. Opa. É a lesão do nervo supraescapular. O nervo supraescapular, ele sai da raiz de C5, ele é um nervo que sai do tronco do plexo braquial, e ele inerva o músculo supraespinhoso e o nervo infraespinhoso. Esse nervo, ele vem lá do plexo braquial e desce e inerva o supra, que está, né, na fossa supraespinhal, e o infraespinhoso. E qual que é a questão? Por alguma razão que não se sabe diretamente, o atleta pode ter uma atrofia, muitas vezes por um nódulo no nervo supraescapular. O que nós temos que levar em consideração? O infraespinhoso, ele é um músculo que faz a rotação externa desse ombro. E qual que é a relação disso com o ombro, Léo? Pessoal, quando o atleta ele sobe e corta, ele faz uma rotação interna. Mas, por uma lesão nesse nervo, por um nódulo que é formado, esse nódulo, ele diminui o estímulo elétrico no músculo, consequentemente, leva à atrofia desse músculo e, durante o corte, o músculo infra não consegue frear esse movimento. Isso justifica uma maior sobrecarga em rotação interna de ombro. Então, a atrofia do músculo por um problema neural vem a trazer problemas mais sérios, né? Ou que acometem mais esse atleta durante a prática esportiva. Um exame padrão para diagnóstico, né? Não é exame de força, mas sim a eletroneuromiografia para ver se o estímulo elétrico nesse nervo se realmente está alterado. Tá certo? Fortalecer a musculatura vai ser o caminho? Talvez sim, mas talvez seja um insucesso, até porque o nervo ele vai estar acometido, né? Então, se o nervo está com um problema, o estímulo elétrico ele não passa pelo nervo, ou seja, ele não chega no músculo. Então, o efeito de contração ele fica muito mais debilitado nesses indivíduos.
É bem interessante porque quando você olha na vista posterior do atleta de vôlei que tem a lesão do nervo supraescapular, você olha, você vê literalmente uma cavidade, uma atrofia, né, na região do infraespinhoso. Então você vê quase que um exemplo, né, um buraco na cavidade infraespinhosa. Então isso já é sugestivo de ele ter uma atrofia desse músculo por uma questão nervosa. Dúvidas? Sim ou não? Não. Lesões do cotovelo também estão sujeitas a esse atleta, desde lesões de bursites traumáticas por quedas, muitas vezes, ou tendinopatias do tríceps, principalmente no final, né, do corte. Ele faz a rotação interna, mas alguns atletas cortam com o braço em extensão e vem de cima para baixo o gesto. Então, a sobrecarga no tendão do tríceps ela é muito comum. Ou também uma tendinopatia de bíceps devido à subida e o corte. Lesões ligamentares estão sujeitas, né, principalmente os ligamentos colateral medial, pela sobrecarga do compartimento medial. É interessante porque alguns atletas eles cortam, né, aumentando esse valgo de cotovelo. Então eles cortam ou para dentro ou para fora. Isso leva uma sobrecarga do compartimento ligamentar. E, querendo ou não, fraturas e luxações. Isso está sujeito, né, a qualquer indivíduo que salta. E está sujeito a cair, né, claro. Muito bem, que mais? Acho que é só isso por enquanto, de cotovelo. Em relação ao punho do atleta que joga vôlei, né? As fraturas de escafoide, elas são um dos vilões. Isso está atrelado a quedas, né? Cair na quadra, né? Corre risco de um trauma direto de cabeça, tornozelo, né? Ombro, enfim. Mas o punho, que é a primeira estrutura que vai com o objetivo de proteger o atleta ao solo, ele que paga o preço muitas vezes. Então, uma fratura de escafoide, a gente observa o escafoide. Opa! Deixa eu ver se está aqui. Tá aqui. A gente observa, então, uma fratura no escafoide, ele é um osso íntegro, né, nesse formato, porém, a queda pode levar aí algumas consequências, né. Uma das características importantes é que o escafoide, o seu polo proximal, ele é hipovascularizado, ou seja, eu tenho pouca vascularização. Isso justifica um dos motivos de uma falha na consolidação da estrutura óssea. E o que isso implica? Uma pseudoartrose. Então, a gente fala que é uma consolidação viciosa, é uma consolidação mal resolvida pelo corpo. Problemas disso. Fratura de escafoide é chato de tratar, para não falar outra coisa. É muito chato. Por quê? É um osso extremamente importante no punho. Segundo, ele tem uma importância na mobilidade de flexão e extensão e de desvio radial e ulnar. Esse punho está sujeito a impactos em contato com a bola ou durante exercícios da preparação física. E terceiro ponto, é sintomática demais. O atleta reclama demais porque dói, né? Vamos dar um exemplo, né? Se só quando esfria já é normal algumas pessoas terem dores por uma vasoconstrição dos tecidos, e aí aumenta os sintomas de dor. Imagina numa região que já tem uma vascularização diminuída, ou atrelado a uma lesão. Então você imagina o quanto dói, tá certo? E o diagnóstico, pessoal, ele tem que ser muito bem realizado. Né? O exame de imagem radiográfico, ele tem que estar lá, né, bem nítido. E para você identificar essa lesão de forma segura e bater o martelo e falar, ele tem uma fratura de escafoide, as incidências, pelo menos, tem que ser feita em 4 incidências. Tá certo? Porque aqui tá fácil, tá bonito. Mas às vezes você tem uma fratura neste polo. Às vezes você tem uma fratura neste polo.
Às vezes você tem uma fratura neste polo ou nesta porção. Então depende muito da região que foi fraturada e, consequentemente, isso você precisa aí de outras incidências para descartar ou para realmente acusar essa fratura de escafoide. Além das fraturas, as luxações de dedo, né? Olha que belezinha. São comuns na prática do vôlei. Por isso que os atletas eles entram em quadra com as bandagens rígidas nos dedos para proteger, né? Porque quando ele entra num bloqueio, corre o risco da bola bater. E quando ele bate, literalmente luxa a articulação. Tá certo? Então, quem que faz normalmente não essas botinhas, né? Mas essas bandagens? Normalmente é o fisioterapeuta. Então, nós tentamos diminuir a chance de o indivíduo ter uma lesão, né? Mas dependendo da energia que essa bola bate, da força do oponente em golpear essa bola, consequentemente, essa bandagem pode não ser suficiente. Mas é melhor ter a bandagem do que não ter. Então, na dúvida, faz a bandagem rígida para proteger os dedos, tá certo? Opa. Os entorces de joelho, né? Também são entorces. Não, aqui punho não, sai fora isso daqui. Os entorces de joelho e tornozelo também são sujeitos nesses atletas, né? E principalmente, como eu disse, às vezes eles cortam na linha de rede, fazem o corte e caem com um pé só. Então, a chance do indivíduo ter uma descarga de peso em que a musculatura do tornozelo não consegue manter a estabilidade, isso leva aí a consequências de um entorse em inversão. E aí, consequentemente, alguns ligamentos importantes, como o ligamento talofibular anterior, é o principal, é o primeiro, eu diria, a ser acometido. O ligamento calcâneo-fibular é o segundo ligamento a ser acometido. E o ligamento talofibular posterior é o terceiro, né? Em linhas gerais, de uma forma muito inespecífica, eu até posso considerar lesão de grau 1, ligamento talofibular anterior. Lesão de grau 2, ligamento calcâneo-fibular e o talofibular. Lesão de grau 3, ligamento talofibular posterior, ligamento calcâneo-fibular, ligamento talofibular anterior. Ou seja, os 3 ligamentos. Então, eu até posso, em linhas gerais, entender as classificações dessa maneira. Tá certo? Mas se você for na literatura, você vai ver que você vai encontrar algumas diferenças um pouco mais específicas na lesão do tipo 1 com a tipo 2, tá certo? O entorse, ele acontece por uma questão, né, mecânica, né? Existe um fator ósseo que favorece o movimento de inversão. Então, o fator ósseo é que a fíbula ela é muito mais distal, ou seja, isso permite muito mais inversão do que eversão. O fator articular é por causa dos ligamentos. Os ligamentos laterais, eles são muito mais frágeis do que o ligamento medial. O ligamento medial, o ligamento deltoide, ele é muito mais forte que os laterais. E o fator muscular. Nós temos aí pelo menos, eu diria que 8 músculos que fazem a eversão, a inversão, e eu tenho 2 músculos que fazem a eversão. Então, os músculos que fazem a inversão, além de ser em maior quantidade, são mais fortes também que os eversores, que são apenas 2. Então, isso justifica as maiores lesões do tornozelo serem em inversão. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Professor, Não? inversão Oi. e reversão é para trás, é para o lado ou para dentro? Pro lado, inversão, você tem a planta